Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim comentar um pouquinho sobre o In Other Words, da Jhumpa Lahiri. A Jhumpa Lahiri é uma escritora de quem eu gosto muito, esse aqui é um livro de não ficção dela. Eu me apaixonei muito quando eu li o Aguapés. Esse aqui é um romance, eu escrevi uma resenha sobre ele para o jornal Rascunho, então eu vou deixar o link ali embaixo. E eu li também o Intérprete de Males, que é um livro de contos, e tem vídeo pra ele aqui no canal, o link também vai estar ali embaixo. Ela ganhou o prêmio Pulitzer com esse prêmio aqui. E, enfim, ela é uma escritora de origem indiana, mas ela nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Então a primeira língua que ela aprendeu foi o Bengali, que ela falava em casa, mas ela nunca aprendeu a escrever ou ler em Bengali. Quando ela começou a ir pra escola, ela teve que aprender inglês. E os livros de ficção dela até agora foram escritos sempre em inglês. Mas quando ela estava na universidade, ela e a irmã, se eu não me engano, foram para a Itália. E ela começou a se apaixonar pela Itália e pelo italiano, né, pela língua. E ela começou a desenvolver uma vontade de aprender italiano e uma certa familiaridade, talvez, um desejo de falar italiano muito grande. E, enfim, ela foi pesquisando, aprendendo, tendo aulas, lendo e cada vez mais, até que em determinado momento da vida dela, ela decide se mudar e morar um tempo com a família dela na Itália. E o In Other Words é um livro que ela escreve em italiano, contando um pouco dessa experiência linguística dela. Então ele é uma espécie de livro de ensaios ou memórias, enfim, em que ela vai discutir essa questão linguística. Essa edição aqui é uma edição em capa dura e tal, e é uma edição bilíngue. Então, deixa eu abrir aqui um começo de capítulo. A gente tem um lado ele em italiano e um lado ele em inglês. E a parte interessante é que ela não quis traduzir o próprio livro dela para o inglês. Ela chamou uma tradutora, deixa eu ver aqui, a Anne Goldstein, que inclusive é a tradutora da Helena Ferrante pro inglês, ó, uma curiosidade aí. Que fez a parte em inglês. Ela comenta em determinado momento que ela não acharia interessante, porque quando ela fosse escrever os textos em inglês, ela acabaria escrevendo diferente, porque o italiano dela ainda é um pouco mais básico, ou, bom, ela considera o italiano dela ao menos um pouco mais básico e tal. Ela acha que se ela traduzisse, ela acabaria melhorando o texto. Ela queria que o texto fosse mais honesto, digamos assim. Uma coisa que eu acho muito interessante que ela comenta é que ela sente que todas as línguas que ela aprendeu são línguas estrangeiras, de certa forma. Porque ela aprendeu o Bengali morando nos Estados Unidos, e daí quando ela aprendeu inglês, ela já falava o Bengali. E que o italiano, ainda que seja uma língua estrangeira, para ela também é uma língua na qual ela se identifica, na qual ela se sente mais confortável. Mas ela também comenta como é assustador você, como escritor, e tendo a língua como sua ferramenta principal, você abandonar um espaço de segurança, que é a língua na qual você já sabe escrever bem, já tem bastante vocabulário e tudo mais, para escrever em uma língua que você ainda está aprendendo, ainda está se desenvolvendo, ainda não sabe tanto sobre, ainda tem problemas gramaticais. E, enfim, ela comenta como é abandonar esse chão seguro para tentar fazer outra coisa. Mas ao mesmo tempo ela também fala sobre a relação de amor que ela sente pelo italiano, como ela encontrou também um espaço criativo que a incentiva a pesquisar, a criar mais. Ela fala também em vários momentos sobre o processo de aprendizagem, sobre dicionário, sobre como adquirir vocabulário, como que ela foi fazendo várias coisas, como que foi a relação dela com aprender uma língua em diversos momentos da vida dela. Até que em determinado momento, para realmente se jogar na língua, ela resolveu que ia ler só em italiano, e também como foi o processo dela quando ela finalmente começou a escrever textos em italiano. E, enfim, ela conta uma história bastante pessoal, mas ela acaba levantando tópicos de discussão sobre língua e leitura e tradução, que são muito, muito, muito interessantes e muito universais, aplicáveis a vários outros aspectos, enfim.
Além dos ensaios, ela também tem alguma parte ficcional aqui, que são contos que ela escreve, que também estão relacionados a esse processo linguístico, mas de maneiras diferentes, de maneiras mais abstratas, o que também é legal, é interessante ver ela como escritora fazendo sentido do mundo, assim. É um livro do qual eu gostei muito, muito, muito. Às vezes ele é um levemente repetitivo, porque ele volta em alguns temas e tal. E ela também tem um jeito talvez um pouco dramático de fazer alguns comentários e tal. Mas afinal de contas é um livro de memórias, é um livro muito introspectivo, então às vezes tudo bem, eu li uma frase que só ela exagerou um pouco a mão, mas enfim, né, acho que não foi algo que me incomodou demais, foi algo que eu só percebi. Mas é um livro que me encantou bastante por explorar essa questão linguística. Eu que gosto muito de aprender línguas e ler em outras línguas e tudo mais, me identifiquei em vários momentos com essa relação dela. E é um livro que eu indico muito. Se você aprende ou já lê, enfim, se você tem uma relação com o italiano, eu acho que é um livro que vai ser muito legal, porque ela vai eventualmente também fazer comentários sobre a questão do italiano. Eu acho que pode ser muito interessante para quem conhece a língua. Mas é um livro muito interessante também, mesmo se você não sabe italiano, que é o meu caso, mas caso você se interesse por questões de língua, de aprender outras línguas, de se relacionar com outras línguas, de tradução, enfim, eu acho que é um livro muito, muito, muito interessante. E que é muito gostoso de ler ao mesmo tempo, né? Não é um livro super teórico, denso, enfim, é uma experiência dela, uma experiência particular, então o livro fica uma delícia. Esse livro aqui foi uma indicação do Rogério Bettoni, que é um tradutor, e a gente conversa de vez em quando e foi ele que me recomendou, então muito obrigada, Rogério. E eu vou deixar o link ali embaixo pro blog dele, porque ele acabou traduzindo dos contos do livro, então caso você queira dar uma olhada e dar uma lida, enfim, o link vai estar ali embaixo. E também tem, eu vou deixar o link de alguns vídeos em que ela também fala um pouco sobre o livro e sobre essa relação dela com a escrita e tudo mais, que eu achei aqui no YouTube, então eu vou deixar esses links também ali embaixo para vocês darem uma olhada. Bom, pessoal, é isso. Caso você já tenha lido esse livro ou alguma outra coisa da Jhumpa Lahiri, me conta o que você achou nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.